E o nosso texto base está lá no um verso, Atos capítulo 13, verso 36. Vamos ver como que está aí na versão do nosso arquivo. Atos capítulo 13, verso 36. É só um versículo. Fala sobre Davi. Nesta noite eu quero compartilhar algumas coisas com a igreja, com os nossos irmãos que assistirão a transmissão no YouTube, sobre Davi. Quando nós falamos de Davi, pode deixar o verso aí, meu jovem. Quando nós falamos de Davi, o que vem à nossa mente? Vem Davi o Golias, na verdade, e vem Davi Betseba, e vem Davi Urias, que coabitou com Betseba, e depois tramou a morte de Urias, um dos seus soldados. E a grande vitória sobre Golias. Então, aqui é Paulo falando na igreja de Antioquia, fazendo lá o seu discurso, a sua explanação para os irmãos, para a igreja, para aquela sociedade. E nesse verso ele cita Davi. E veja só o que ele fala de Davi nessa versão, que é uma versão boa, uma versão muito boa. Diz assim: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado ou sepultado junto a seus pais, e experimentou a corrupção, e viu a corrupção. Então note só, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus. A outra versão, na Internacional, fala assim: tendo, pois, Davi servido a sua geração, segundo o propósito de Deus, adormeceu. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção, a minha atenção como pastor dessa igreja, a atenção da igreja, dos membros, dos pastores, da liderança, dos irmãos, você que nos ouve pela transmissão, você que não é membro dessa igreja, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite acerca de Davi? É que Davi foi um homem que serviu a sua geração enquanto viveu nessa terra. O governo de Davi, regra geral, como muitos reis, durou 40 anos. 40 anos ele reinou sobre Israel, foi ungido lá pelo profeta Samuel, era o menor da casa dele, e teve um governo de sucesso. Mesmo com a queda, com as quedas e falhas, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi serviu a sua geração. Então, esse é o tema da nossa meditação. Como eu e você podemos marcar o nosso tempo, a nossa geração. Por quê, irmãos? Já vamos entrar praticamente nos últimos dias de outubro, vai chegar novembro, dezembro, entrará mais um ano, e a nossa vida vai passando, a nossa história vai sendo escrita, as nossas obras vão se realizando, e o que nós estamos fazendo com a nossa vida nessa terra, ok? Então, Davi foi um homem que serviu a sua geração. Então,
Como eu posso servir a minha geração? Como eu posso marcar a minha geração? Cada um no seu contexto, cada um na sua realidade, cada um na sua fé, cada um na sua formação. Mas, reflexão, eu e você, cada um de nós, se eu partir hoje, se eu for embora hoje da terra, o que eu contribuí para a minha geração? O que eu contribuí de melhor para a minha geração? Se eu, ou se você, se cada um de nós morresse hoje, o que você fez para servir a sua geração? Como você serviu a sua geração? Ok? Então, é essa a nossa reflexão nesta noite em relação à nossa vida, em relação aos talentos que Deus colocou em nossas mãos, em relação à nossa inteligência, em relação à nossa juventude. Nós temos uma juventude que está aí brotando, surgindo com sonhos no coração, e também nós temos lá a terceira idade que já vai entrando, né, nos últimos anos de vida. Mas não importa onde nós estamos, como está o nosso coração, como eu tenho servido a minha geração. E quando se fala em geração, o que significa isso, pastor? Quando se fala em servir a minha geração, começa lá em casa, começa com a minha esposa, começa com seu esposo, começa com seu filho, com a sua filha. Como você está servindo a sua geração? No nosso exemplo, na casa da pastora Sandra, são 10 irmãos, né? Já dá uma festa, né? Lá em casa são 7. Como nós estamos servindo, irmãos, a nossa geração, as pessoas mais próximas de nós, as pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Como nós estamos contribuindo para que essas pessoas sejam pessoas melhores, sejam pessoas mais animadas para a vida, sejam pessoas que tenham mais fé, sejam pessoas que, quando chegam perto de nós, elas sabem que de nós elas vão receber pelo menos uma palavra de ânimo, de edificação, de direção, de incentivo para a vida, para viver a vida nesse tempo, ok? Quando se fala em geração, é como o Tiago relembrou bem aqui, irmãos, quando se fala em geração, não significa, regra geral, a gente influenciar a vida de todos os 7 bilhões do planeta Terra, mas significa a gente contribuir para servir os nossos. Servir os nossos. Regra geral, segunda-feira a gente é mais light lá em casa, né? Então, irmãos, só um pequeno testemunho. A pastora vai trabalhar de manhã, vai para a escola, e às vezes eu fico ali, o que eu posso ajudar? Eu posso ajudar a adiantar um almoço? Eu posso ajudar a lavar uma vasilha? Eu estou servindo. Não é verdade? Eu posso estender uma roupa que ficou na máquina batendo, eu posso ajuntar o lixo, enfim, regra geral, eu estou servindo, contribuindo para quê? Para que pelo menos ali na minha proximidade, ali na minha vizinhança, ali na minha família, a gente possa contribuir para abençoar os outros. E assim é você, com tudo que você faz, com tudo que você contribui, isso tem valor, isso é importante. Então, o que cada um de nós pode fazer para deixar uma boa marca nessa geração? O que cada um de nós pode fazer para contribuir com essa geração, para servir esta geração? O que cada um de nós pode fazer? Um monte de coisa. E a primeira coisa que eu quero ministrar ao seu coração, ao meu coração,
E essa palavra já ministrou hoje à tarde ali na igreja pentecostal Jesus Reina, do pastor Oséias, né? Estivemos ali a tarde toda, eu e a pastora Sandra. Então foi uma bênção. E o primeiro ponto, que você seja uma pessoa sempre pronta para liberar o perdão. Isso é fundamental. Como eu posso servir a minha geração, a começar dentro da minha casa? Depois isso passa para a empresa, isso passa para a igreja, isso passa para os meus vizinhos, isso passa para a comunidade, isso passa para a cidade de Várzea Grande. Como eu posso servir a minha geração? Deixar uma marca, deixar um legado, deixar um bom exemplo, que cada um de nós, a cada dia, seja uma pessoa que tenha mais facilidade para perdoar, mais facilidade para liberar o perdão. Reflexão. Por quê, irmãos? Quando se fala em geração, resumindo, o que significa isso? Significa relacionamentos. A gente já nasce numa família. Nasceu o neném do Fausto, né? Glória a Deus, aleluias. Nasceu o bebê da Viviane, glória a Deus, aleluias, né? Uma vitória, uma bênção. Então, quando a gente nasce, você nasce numa família. Você vai se relacionar com um pai, com uma mãe, com um avô, com uma avó, com os irmãos, vai para a escola, relacionamento na escola, começa a estudar, relacionamento lá, começa a trabalhar na empresa, vem para a igreja, ou seja, a nossa vida, resumindo, se a gente fosse resumir a nossa vida é o somatório de dias onde desenvolvemos relacionamentos dos mais diversos. E qual que é a grande novidade, que não é novidade? É que nesses relacionamentos, eu e você, nós podemos ferir alguém, nós podemos machucar alguém. Qual é a grande novidade desses relacionamentos, que não é novidade? Você pode ferir alguém. Você pode machucar alguém, a começar na sua família, com seu marido ou esposa, com seu filho, com um parente, a começar com um colega de trabalho, ou na igreja, ou na vizinhança, enfim, ou na rede social, né? Eu não tenho Facebook, eu nunca desenvolvi esse hábito de ter Facebook, porque eu acho que eu seria um brigador lá dentro, na verdade. Eu seria um brigador, né? Não ia deixar barato certas coisas, né? Então, não desenvolver esse hábito, né? Beleza, só o WhatsApp mesmo. Então, nesses relacionamentos, de repente hoje você está aqui na igreja, de repente hoje você está me ouvindo aí pela transmissão, você está machucado com alguém, você está ferido com alguém, você está guardando ressentimento ou mágoa contra alguém, mas isso é consequência dos relacionamentos. Agora, a nossa reflexão: como eu e você poderemos servir a nossa geração se nós estamos magoados com ela? Como que eu e você vamos servir a nossa geração se nós não conseguimos perdoá-la? Como, irmãos? Está entendendo? É um paradoxo, é um paradigma, é um enigma. Como? Está entendendo? Então, como que eu e você vamos servir a nossa geração se a gente está ferido por ela, se sente machucado por ela, se sente injustiçado por ela? Nós vamos querer que essa geração se lasque. A importância do perdão. A importância do perdão. A importância de se estar bem consigo mesmo. Precisamos então estar prontos para perdoar. Pode fazer a experiência. Amanhã na sua casa,
Se você tiver 1 hora lá, põe uma pregação, um louvor, pega um pacote de arroz de 5 quilos. Coloque nos seus ombros. Um pacote, não são 10 quilos, nem 30, nem 50. Um pacote de arroz de 5 quilos, põe no ombro, ou fica carregado aqui no colo. Começa a ficar ali em pé, anda. No início, isso é moleza. Mas daqui a meia hora, ou 1 hora, ou 2 horas, se tornará um peso insuportável. Assim é a alma de um homem, de uma mulher, que carrega mágoa, ressentimento, amargura, tristeza contra um próximo. Então, perdoar, numa linguagem bem popular, significa o quê? Deixa para lá. Deixa para lá. Jesus, na crucificação, uma das suas últimas palavras, olha para aqueles soldados, olha para a multidão, olha para aqueles religiosos e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deixa para lá. Não computa isso na conta, Deus. Não computa não, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, que você seja uma pessoa pronta para perdoar. Então, veja só, em sua vida, em sua história de vida, muitas vezes, em alguns momentos da sua caminhada, você foi prejudicado. Você se sentiu prejudicado. Você se sentiu prejudicado emocionalmente. Por quê? Porque você não soube perdoar. E é assim, irmãos. Todos os momentos da nossa vida, nos relacionamentos, onde a gente não sabe perdoar, ou não consegue perdoar, não libera o perdão, nós seremos prejudicados, emocionalmente prejudicados. Vamos começar a carregar um peso em nossa vida. Então, precisamos, para que a gente possa servir com alegria, irmãos. Olha, irmãos, eu treino isso também na minha vida. Às vezes, quando eu estou ali lavando um prato em casa, ou lavando uma panela, tal, eu procuro treinar aquilo, fazer com alegria. Eu estou servindo, eu estou contribuindo, eu estou abençoando. Deus está me dando graça, saúde e força. Eu não estou num leito de hospital, travado. Não. Então, servir com alegria. Como nós vamos servir com alegria, irmãos, se no coração existe o rancor, o ressentimento, a mágoa? Vamos adoecer, vamos ficar doentes, vamos atrair a morte mais cedo para nós, porque o pecado gera morte. Então cada um de nós precisa entender que perdoar é algo que não podemos depender dos nossos sentimentos. Grave isso no seu coração. O maior inimigo dos princípios espirituais estabelecidos por Deus para a nossa vida é o nosso sentimento. Nunca esqueça disso. O maior inimigo dos princípios espirituais, das leis espirituais, dos mandamentos de Deus, daquilo que pode ser bênção em nossas vidas, o maior inimigo contra essas coisas é o nosso sentimento. Sabe por quê? É fácil entender. A gente coloca a alma como escudeiro. Eu não perdoo porque ele não merece. É em relação ao perdão, é em relação ao amor. Eu não amo ele, eu não amo ela porque ele não merece, porque ela não merece. Você está entendendo o sentimento? Como é que é? Eu não honro
Eu não honro meu pai, eu não honro a minha mãe, porque ele não merece, porque ela não merece, como se essas coisas de princípios espirituais dependessem do nosso sentimento. Não, irmãos, depende do nosso coração e da nossa decisão. Deus, me ajude a obedecer, me ajude a praticar, me ajude a incorporar essa mentalidade de Jesus, esse sentimento de Jesus, essa maturidade de Jesus, ok? Então, irmãos, aproveitando o gancho, né? Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Eu não vou dizimar porque não estou com vontade. Eu não vou dizimar porque... Você está entendendo? Sentimento. Eu não vou dizimar porque eu não quero. Eu não vou dizimar porque eu não creio. Eu não vou dizimar, você está entendendo? Então isso e essa posição e essa postura, tanto no honrar, no amar, no perdoar, em outras ministrações de princípios de vida, gera um bloqueio. Bloqueia a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, perdoar é uma decisão e não deve depender dos seus sentimentos. Então, o primeiro ponto foi perdão. Segundo ponto, para que a gente possa contribuir para servir a nossa geração. O maior legado que você pode deixar para esta geração, 2 pontos, é o quê? Transformação de vidas. O maior legado que eu posso deixar, que você pode deixar para uma vida nessa geração é a transformação de vida, ou seja, contribuir para que haja mudança de vida naquela pessoa, contribuir para que aquela pessoa tenha uma oportunidade de conhecer o poder do Evangelho, porque só o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar a vida de um homem, a vida de uma mulher. Só, verdadeiramente, só o Evangelho pode fazer isso, irmãos. E nós já conhecemos o Evangelho. Imagine só essa realidade. Uma pessoa, aleatoriamente uma pessoa pode passar por uma enfermidade, pode enfrentar uma enfermidade, uma pessoa pode perder um ente querido, uma pessoa pode passar por uma crise financeira, uma pessoa pode passar por uma crise no casamento, uma pessoa pode enfrentar uma traição lá na empresa, no casamento, na igreja, pode enfrentar uma traição. Se essa pessoa não estiver evangelizada, corre o risco dela entrar em depressão, corre o risco dela perder o equilíbrio, corre o risco dela pirar, corre o risco dela entrar em desespero, corre o risco dela não mais querer viver. Por quê? Porque não foi evangelizada. Porque não conhece Jesus Cristo. Então, eu e você temos a oportunidade de ser um instrumento de Deus para transformar a vida de um homem, transformar a vida de uma mulher, porque nós conhecemos o Evangelho e através da nossa vida elas serão mudadas. E sem o Evangelho, meu irmão, minha irmã, sem a mensagem da cruz, nenhum homem mudará de vida, nenhuma mulher mudará de vida. Então, o segundo legado, a segunda prática que você pode fazer para servir a sua geração é ser um instrumento de transformação. A pandemia está equilibrando. Então não precisamos mais ficar com medo de visitar uma família. Não precisamos mais ficar com medo de fazer um culto naquela família. Não precisamos mais ficar com medo, irmãos, de evangelizar, de levar um estudo. Não.
Não precisamos mais ficar com medo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, amém? E o terceiro ponto para encerrar, para ser sucinto: como servir a nossa geração? Como contribuir? Cada um de nós deve zelar pelo relacionamento com Deus. Eu preciso cuidar disso na minha vida, no meu dia a dia. Você precisa cuidar disso no seu dia a dia. Relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscai em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode, como estudante, fazer o curso que você quiser, estudar o curso que você quiser. Os meninos vão embora em dezembro, né, para estudar medicina, continuar estudando medicina. Então, os nossos filhos podem estudar o curso que quiser. Você, como empresário, você pode empreender no que você quiser. Você pode investir, se você tem um recurso, um capital, você pode investir no que você quiser. Mas se você não estiver servindo a Deus, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Perdeu o sentido a vida. Vivi 80 anos, trabalhei, e agora? Ganhei muito dinheiro, não ganhei nada. O que eu fiz da minha vida? Perdeu o sentido, irmãos. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a sua alma. Então, veja só, todos nós podemos ter situações em nossas vidas onde o dinheiro não vai resolver todo o nosso problema. Ok? O dinheiro é bom? É bom. É uma bênção? É uma bênção. Temos que trabalhar? Precisamos trabalhar. Temos que ganhar dinheiro? Precisamos ganhar dinheiro. Mas o dinheiro vai servir o quê? Para pagar nossas contas e comprar alguns bens. E só. Tem coisas na minha vida, tem coisas na sua vida que você vai precisar muito mais do que isso para resolver um problema. De repente, você, para resolver outras coisas, vai precisar de muito mais. Por exemplo, você vai precisar de sabedoria, você vai precisar de conhecimento, você vai precisar de maturidade, você vai precisar de direção da palavra de Deus, você vai precisar da direção do Espírito Santo, você vai precisar de um milagre, um milagre no seu casamento, um milagre lá na empresa, um milagre na vida de um amigo, de uma amiga, um milagre na sua própria saúde. Quantas pessoas morreram na pandemia? Só um exemplo. Um irmão conversando sobre o tratamento de um conhecido dele. Tinha para gastar? Amém, gastaram. A família gastou 4 milhões de reais. 1, 2, 3, 4 milhões de reais para tratamento da saúde do ente querido. Veio a óbito. Dinheiro é bom, mas não resolve tudo. Dinheiro é bom, mas não compra tudo. Você vai precisar muito mais do que dinheiro para enfrentar algumas coisas na sua vida. Amém? Então, coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança no seu relacionamento com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua oração com Deus. Coloque a sua esperança no Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus nos oferece perdão, vida eterna, salvação para sempre e uma pátria celestial onde estaremos com Deus eternamente. Então, o Evangelho nos oferece isso. Amém? Então, cuide do seu relacionamento com Deus. Você não vai salvar todo mundo. Hoje, de propósito, coloquei os 3 vídeos da palavra de salvação no jardim.
38 visualizações em uma. Aqui nós temos mais de 38. 37 visualizações em outra. 22 em outra. Irmãos, nós não queremos salvar ninguém. Parece. Nós não estamos interessados em evangelizar ninguém, parece. Não é você que vai falar, é o pastor Saulo que está falando. Você só vai compartilhar. Você não vai salvar o mundo todo, mas você pode salvar aquela pessoa para quem você mandar o vídeo. E depois que a pessoa morrer e se ver no inferno, não adianta chorar em cima do caixão. Vem dia 2 de novembro, não adianta levar flores e vela, acender no cemitério, não adianta. É agora. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Se você não assiste, me perdoa, mas você está sendo desleal com a própria igreja que você congrega. Está sendo desleal, na evangelização está sendo. E se você não compartilha, você está desobedecendo o ídolo de Jesus. Não é você que vai pregar, não é você que está falando lá, não é você que vai ser criticado, não é você que vai receber um positivo ou negativo, não. Não. A gente coloca a cara a tapa. Você só deve compartilhar. Aí falar que ama o pecador? Como é que eu amo o pecador se eu não tenho coragem de mandar um vídeo para ele? Você não vai salvar o mundo inteiro. Mas você pode salvar uma família. Que Deus me ajude e ajude a você a servir melhor essa geração enquanto estamos vivos. Enquanto somos novos. Eu já faço as contas. Eu tenho 55 anos, eu tenho 10 anos ainda de plena saúde para servir a Deus. Depois disso, é pisar no freio. Eu tenho 10 anos. De repente você tem 20, 30. De repente você tem menos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos em